Alô pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do Clube FI. E hoje a gente vai conversar do fundo CSHG Prime Offices, código de negociação HGPO11. Para os mais antigos, esse fundo tinha outro nome, era o HGJH11. Mas ali de abril para maio de 2019, os cotistas em assembleia optaram por destituir a consultora que existia e a operação passou a estar concentrada na equipe do CSHG, da Credit Suisse. E são dois imóveis localizados no Itaí Bibi, região nobre de São Paulo, focalizados naquele grupo que a gente chama de edifícios boutique, que são edifícios um pouco menores, focados muito em family offices, assets de investimento, inclusive já houve gestoras de fundos imobiliários que estavam nesses imóveis. Então, focado num público bastante exigente, um público que demanda um alto padrão de qualidade. Inclusive, um dos imóveis tem até um heliponto. Vamos dar uma olhada? Então, para a gente conhecer um pouquinho mais desse fundo, basta a gente vir aqui na página principal do Clube FI e digitar um pedacinho do código ou do nome do fundo. Aqui a gente vai ver que ele é um fundo que já tem aí um bom tempo de estrada, né? Recentemente fez 11 anos de existência, ele é negociado em bolsa desde novembro de 2009, a gente está gravando esse vídeo em dezembro de 2020, então recentemente 11 anos. E a própria política de investimento dele é bastante restritiva. Ele vai investir em apenas dois imóveis, que é o edifício Metropolitan e o Platinum Offices. O gestor atualmente é o pessoal do Credit Suisse, que também faz a administração. Ele faz parte do IFIX, representando aí quase 0,5% do IFIX. Dificilmente ele vai ter uma participação muito mais representativa do que isso, até porque o peso no IFIX é sempre definido pelo valor de mercado do fundo. Então, como ele é um fundo que tem apenas dois imóveis, não vai ter um valor de mercado muito alto. Se a gente observar o histórico de cotações, aqui a gente vai pegar desde lá de trás, a gente vai ver que ele foi lançado na base de R$100. Chega a bater ali em 2013, que foi um pico dos FIIs. Chega a bater ali na base de 160 praticamente. Vem caindo gradativamente, como todo o mercado veio caindo. Chega a bater uma mínima um pouquinho abaixo de R$90 e depois vem subindo como todo o mercado. A gente tem no comecinho de 2020, né, final de 2019 para começo de 2020, a gente tem um auge aqui dele na base dos R$220. Claro, com a pandemia há uma queda abrupta, vai ali para a base de R$179 e ele vai recuperando. Atualmente está rodando aqui na base dos 220, desde aí de setembro, vamos colocar aí, na base de 220, que é praticamente o teto, né, o topo histórico dele. Então, está muito perto no momento de ultrapassar a sua maior marca. Atualmente, no momento que a gente grava esse vídeo, está no valor de R$221,01. Analisando o histórico de dividendos, a gente vê que a última distribuição foi de 94 centavos, o que em relação ao preço atual dá um dividend yield de 0,43%. Se a gente olhar em 12 meses, o rendimento por cota de praticamente R$11, R$10,91, que dá um pouco menos de 5% ao ano. Se a gente olhar aqui o histórico dele como um todo, claro que no começo tem sempre umas distribuições mais anormais, né? Todo fundo passa por isso nos seus primeiros meses, anos de existência, digamos assim, mas depois a gente vê que ele não tem muitas oscilações, porque como são poucos contratos, são poucos inquilinos, atualmente são um pouco mais de 30 inquilinos, um sai, outro entra, mas também carregam, né? Ficam por alguns anos, meses, etc. Então, ele chega a ter um máximo aqui na base de 94 centavos. Depois, ao longo da crise, vai decaindo. Vacâncias, renegociações para baixo, que foram muito comuns nessa época, 2015, 16, 17. Chega a 75 centavos. Depois ele só vem crescendo.
80, 87, 89 e agora vem distribuindo 94 centavos por cota já há alguns mesezinhos, né? Se a gente filtrar aqui, a gente vai ver que nos últimos 12, desde agosto, vem pagando aí 94 centavos de maneira bem linear. Olhando o valor patrimonial, a gente vai ver que o valor patrimonial da cota, né, tá em 243,14, então, e o valor da cota é 221, então está com desconto de cerca de 9%, uma relação preço-valor patrimonial de 0,91. Enquanto o valor patrimonial do fundo é de 401 milhões, o valor de mercado de 364 milhões de reais. Se a gente olhar o histórico como um todo, a gente pode ver aqui sempre, a gente vê que ele não tem mudança na quantidade de cotas, ele nunca fez novas emissões, ele só fez uma única emissão e carrega essa única emissão até hoje. A gente vê que o valor patrimonial teve um recente aumento, ele estava em cerca de 330 milhões, ou seja, ele estava negociando com um pequeno ágio, houve muito provavelmente a reavaliação dos imóveis aqui, e aí com isso ele passa a negociar com algum desconto. E claro, ao longo dessa longa vida dele, ele já negociou com ágio de 30%, e já negociou com ágios menores, mais próximos ao par, alguns deságios, a gente vê aqui negociando a 76%, ou seja, 3/4 do seu valor patrimonial, muito tempo negociando com 80% de desconto e tudo mais. Então, claro, um fundo com uma longa história vai ter momentos que negociou com ágio, vai ter momentos que negociou com deságio. Na quantidade de cotistas, por ser um fundo com poucos imóveis e que nunca fez novas emissões, ele não tem grandes saltos na quantidade de cotistas que muitas vezes acontece quando o fundo faz novas emissões. Mas a quantidade de cotistas vem crescendo de uma maneira mais comportada, mas vem crescendo. Os fundos imobiliários são obrigados a divulgar sua quantidade de cotistas desde 2017. Então a gente pode ver que ele tinha 2.300 cotistas, crescendo de uma maneira bem tranquila, dá uma acelerada aqui no final de 2018, chega a 6.000 praticamente. Mais uma aceleradinha no final de 2019, 8.300 cotistas e desde então vem crescendo de uma maneira basicamente linear, atualmente 9.295 cotistas. Do ponto de vista de liquidez, naturalmente, para um fundo, num fundo que é praticamente monoimóvel, obviamente a gente não pode esperar uma liquidez muito grande. É um fundo pequeno, então o giro de cotas também vai ser pequeno. Então a gente vê que em novembro o volume financeiro foi de cerca de 700 mil reais por dia e nesse mês de dezembro 440 mil reais. O mês de dezembro já está basicamente acabando quando a gente grava esse vídeo. A gente pode ver aqui, pegar aqui mais recentemente, a gente vê médias diárias de 400, 440, 300, 700, 400, 400, 400, 400. Então, vários meses negociando na base de 400 mil reais por dia, a gente pode ver aqui. E claro, são poucas negociações. A gente vê que meses com menos de 3 mil negócios, 5 mil negócios. O mês mais movimentado aqui recentemente foram 9 mil negócios. Então, se a gente botar, como sempre fala, a média de 20, 21 dias úteis por mês, a gente vai ver aqui 4 mil negócios. 4 mil negócios, divide por 20, a gente está falando de 200 negócios por dia. Então, é um fundo que tem uma liquidez um pouquinho mais restrita, até para um monoativo, né? Praticamente monoativo, uma liquidez até bem satisfatória, mas para quem vai entrar de repente com uma posição maior ou vai sair de uma posição maior, talvez seja saudável dividir essa operação em vários dias para não distorcer muito o preço. Talvez valha a pena ter um pouquinho de paciência para montar ou desmontar posições. E a gente vai pegar aqui o último relatório para a gente dar um passeio rápido. Aqui ele comenta sobre o resultado
do aluguel, né? Esse fundo ele não tem vacância no momento em que a gente grava esse vídeo. Ele comenta aqui que o fundo já está fazendo o processo de revisão dos aluguéis que se encontram defasados. Atualmente são cerca de 1.600 metros quadrados que estão em negociação. O fundo vem fazendo as últimas transações em preços que superam o patamar de R$200 o metro quadrado. São imóveis com um perfil mais boutique, então são preços mais altos que a gente vai ver em comparação a outros fundos de escritório e tudo mais. E ele já diz que futuras disponibilidades já vão sair acima de R$200 por metro quadrado. Inclusive ele comenta no relatório que os inquilinos que já estão lá já sinalizaram interesse em buscar novas áreas conforme elas forem saindo. Então, uma eventual saída de inquilino pode ser coberta por algum inquilino que já está lá dentro. Pode até haver alguma concorrência, quem sabe. Ele comenta aqui sobre todo um plano de modernização e de reforma para que os imóveis se mantenham diferenciados. Então, até, por exemplo, bicicletário e vestiário para pessoas que optam por um esquema mais saudável de ir de bicicleta, alguma coisa assim. Mesmo durante a pandemia, ele praticamente não negociou desconto nenhum. Nos piores meses ele tinha dado apenas 4% e foi de diferimento, ou seja, apenas para que os inquilinos pagassem isso num momento futuro. Então a gente vê alguns meses aqui no final de 2020, comecinho de 2021, pagando mais de 100%, porque é parte desse diferimento. Então ele não deu desconto nenhum, apenas empurrou um pouquinho para frente, de qualquer forma num valor muito pequeno. Aqui a gente vê as receitas e despesas do fundo. A gente vê que em 2020 ele já teve um resultado aqui até novembro de cerca de 17 milhões, sendo que ele distribuiu 16 milhões e 500, 16 milhões e 600 mil. Então ele tem um caixa, né, ele guardou um caixinha de cerca de 400 mil reais em 2020. Ele também já vinha guardando um caixa lá atrás há mais tempo. No momento, o resultado acumulado que o fundo ainda pode distribuir é de R$ 1,25. Ou ele pode usar esse valor para poder fazer essas benfeitorias, essas modernizações, para manter os imóveis ainda diferenciados. É um público mais exigente e que naturalmente demanda um tratamento especial no imóvel, de modernização de elevadores e tudo mais. Aqui ele fala sobre o giro financeiro. Na questão do patrimônio, o Metropolitan ocupa cerca de 80% do patrimônio e o Platinum 20%. O fundo, claro, está 99,7% alocado em imóveis e só a renda fixa ali, um valorzinho mínimo. Aqui a gente tem as fotos, a gente vê que são dois imóveis que estão no mesmo quarteirão, um dá costas para o outro, basicamente. Eles estão em duas ruas paralelas, ambas transversais a Faria Lima, ali no bairro do Itaí Bibi. Aqui mostra que a vacância financeira já há algum tempo, desde que houve a mudança da consultoria, né, que foi destituída a consultoria e a gestão passou a ser diretamente da equipe da CSHG, a vacância bem baixa, e o aluguel por metro quadrado atual está em 155 na média. Algumas operações já fechadas a 200, então tem operações fechadas bem abaixo de 200, que a equipe de gestão vai tentar negociar conforme chegarem nos seus períodos de revisional. A gente vê que basicamente com a revisional vencida, né, ou seja, já disponível para poder ser revisado, a gente já tem aí 17% da receita e 2021 ainda tem aí mais 30%. E na parte de vencimentos, em comparação a outros fundos de escritório, até vencimentos mais alongados, com mais de 50% da renda em 2024 ou mais, digamos assim. E em 2021 apenas 4% vencendo e, mesmo assim, aparentemente com interesse dos inquilinos. Como os contratos são típicos, é normal a gente ver o IGPM sendo o principal índice de correção. Tem aqui uma coisinha de IPCA, mas basicamente contratos típicos são pelo IGPM.
E aqui a gente conclui o relatório. E aí, pessoal, gostaram de conhecer um pouquinho mais sobre esse fundo? Uma pergunta que muita gente faz: poxa, Nod, a gente vê cada vez menos fundos monoativos ou com poucos ativos. Será que esse fundo teria a chance de se tornar um multiativo, adquirir outros imóveis, ou talvez ser incorporado pelo HGRE, que é da mesma gestora e também focado em escritórios? Bom, não tem nenhuma movimentação formal nesse sentido, e o que a gente pode perceber com um pouquinho de experiência, um pouquinho de conversa, é que ele tem cotistas que são extremamente fiéis, que gostam muito do ativo nesse formato em que ele está, que não querem misturar, não querem ter participação em outros imóveis, porque gostam muito da operação desse fundo do jeito que está. São cotistas realmente muito fiéis. Então, realmente é muito difícil, é muito claro que não há interesse em fazer uma mudança de estratégia, ainda que eventualmente a gestora viesse a propor, tem um grande risco de ser fortemente recusado pelos cotistas. Ele tem uma base muito, muito sólida que gosta do atual formato dele. Então, para quem quiser ser sócio dele, saiba que esse é o formato dele e muito provavelmente, se depender desses cotistas mais relevantes, a tendência é que continue assim. Tá bom, pessoal? Espero que tenham gostado. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau!